Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Eu estou bem porque eu deitei, dormi, acordei e o Senhor me sustentou. Glórias a Ele, Ele que tem nos dado grandes vitórias, né? Começando mais um, alimentando a fé. Vamos alimentar a nossa fé aqui comigo. Hoje vamos estar lendo aqui no livro de Daniel, capítulo 10 e versículo 10, que diz assim, ó: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que me vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante a teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distante. Glória a Deus. Daniel, né, foi levado ali para a Babilônia, cativo junto com outros jovens, junto com outras pessoas. Mas mesmo sendo cativo, Daniel estava ali trabalhando no palácio e teve cargos, cargos de muita autoridade ali na Babilônia. E todos os reis que passavam, eram amigos de Daniel. Nabucodonosor, depois o filho de Nabucodonosor, e depois o rei Dario, que era amigo de Daniel. E porque Daniel foi livrado da cova dos leões, porque Daniel orava, porque Daniel era temente, porque Daniel servia a Deus, mesmo estando longe da sua terra, dos seus costumes, da presença de Deus, que para eles estar na presença de Deus, eles tinham que estar no templo. Era muito importante para eles, naquela época, eles estarem perto do templo. Por isso que Daniel orava com a janela aberta em direção a Jerusalém, onde estava o templo, de Jerusalém. Mas mesmo assim, Daniel ainda orava todos os dias, 3 vezes por dia, como era o costume dos judeus. E aqui Daniel, recebeu uma visita muito importante, uma visita do céu. E o poder era aqui fala que era alguém, não fala que era um anjo, mas com certeza era um anjo, Eis que me tocou, certa mão me tocou e sacudiu-me, pôs-me sobre os meus joelhos. Uma mão tocou ele, foi a mão de Deus que tocou Daniel e sacudiu Daniel. É como se dissesse assim: Daniel, por que você está preocupado? Acorda, Daniel. Deu um chacoalhão ali em Daniel. Quando Deus faz isso com a gente, porque às vezes a gente está preocupado, clamando: Senhor, tem misericórdia, e Deus nos chacoalha, Deus chacoalhou Daniel, ele perdeu até as forças, ficou tremendo. E aí ele viu que uma figura, como se fosse a figura de um homem, era um anjo, E mandou Daniel ficar de pé, levantar,
e disse para Daniel que as suas orações já tinham sido ouvidas. Glória a Deus, que coisa maravilhosa você ouvir, né, do próprio Deus, Deus mandar um anjo e falar para você que as tuas orações, elas foram ouvidas há muito tempo. No mesmo dia que Daniel orou, o céu já recebeu a oração de Daniel. Aleluia. Como é bom o homem ser íntegro a Deus. O homem ser justo, fiel. Aleluia. O homem ou a mulher ser fiel a Deus, ao Senhor, confiar no Senhor, entregar todas as suas preocupações a Ele, porque Ele ouve. Mesmo Deus recebendo a oração de Daniel, mesmo chegando até Deus, a oração de Daniel, a resposta não veio. Ficou por 21 dias, ele continuou ali orando, jejuando e clamando, porque a resposta não veio. E o anjo veio para dizer para ele por que a resposta não veio na mesma hora. Porque o príncipe da Pérsia estava resistindo, estava lutando. Porque a Bíblia diz que nós passamos por uma batalha espiritual. Lá nos ares existem seres espirituais que lutam. São chamados de potestades, que lutam para que a oração do crente não suba até a Deus, não chegue até a Deus. Mas Deus envia anjos preparados, né, para lutar contra esses seres, que também são anjos caídos, né, são potestades das trevas. E existe também a potestade celestial, que é a potestade do céu, né, de Deus, dos anjos do céu. Então, veio Miguel é um anjo guerreiro, né? Gabriel é um anjo mensageiro, Miguel é um anjo guerreiro. Deus enviou Miguel para guerrear contra o príncipe da Pérsia, o anjo mau que estava ali, que presidia a Pérsia. Vocês sabiam que cada região existe um anjo que está ali, uma potestade que fica ali naquela região, dominando. Então, e Deus mandou Miguel para lutar contra esse príncipe da Pérsia, né? E aí outro anjo passou e conseguiu trazer a resposta de Daniel, porque um era guerreiro e o outro era mensageiro. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus mandou a resposta para Daniel. E que me chamou a atenção foi como o corpo humano, como nós humanos somos frágeis diante da presença de Deus. Daniel, quando viu a presença e quando sentiu a presença de Deus e daquele anjo, Daniel tremeu. Daniel se pôs em terra, porque ele não conseguiu resistir à presença do Altíssimo. A presença de Deus foi tão forte ali na vida de Daniel que ele não conseguiu resistir. E a segunda vez, quando o anjo começou a falar com ele, o anjo disse que revelaria para ele a visão de como seriam as coisas a respeito do seu povo, a respeito do povo de Israel e a respeito do futuro de Israel. Ele tremeu e perdeu as suas forças. Tremeu, se abalou, porque ele perdeu as suas forças. A presença de Deus, ela é muito... ela é irresistível. Ser humano nenhum suporta a presença de Deus, né? Moisés, quando estava ali no monte, ele disse: Deus, eu quero ver tua face. Deus disse: Moisés, se tu ver minha face, tu vai morrer, tu não suporta, porque você ainda está no corpo humano. Quando nós formos arrebatados para ir para o céu, quando Jesus voltar, né, e levar sua igreja, e aqueles também que morreram com Cristo, que morreram crentes, crentes fiéis, eles também vão ter o corpo transformados para se encontrar com Cristo. Ter o corpo transformado, o corpo vai ressuscitar e Deus vai transformar.
semelhante ao corpo de Cristo quando Cristo ressuscitou, um corpo glorioso para suportar a presença de Deus. É um corpo incorruptível, porque o nosso corpo aqui é corruptível pelo pecado. Mas o corpo que vamos ter é um corpo glorioso, incorruptível. Glória a Jesus, aleluia. Então Deus falou ali, revelou coisas grandiosas que ia acontecer, né? Em relação ao povo de Israel, revelou para Daniel. Daniel foi escolhido para essa grande obra. E Deus escolheu Daniel para isso, para grandes coisas. E eu quero abrir parênteses aqui e dizer para você que está me ouvindo que Deus também, ele te escolheu para grandes coisas, né? E não é sobre você. Talvez você pense assim, mas Deus, é uma luta na minha vida. Eu não sei porque que eu passo por tanta prova, por tanta luta. Sabe por quê? Às vezes parece que eu tô na cova dos leões, como Daniel foi jogado. Mas na cova dos leões, Daniel foi salvo. Daniel recebeu também a visita de Deus, do anjo, que fechou a boca dos leões, né? Talvez você esteja se sentindo assim, mas é na cova dos leões que Deus traz livramento. Alabaxou de cai, aleluia. Ontem estávamos ali indo para um culto festivo de crianças, que temos um ministério infantil, eu, meu marido e minha filha. No meio do caminho, o carro furou o pneu. Num lugar deserto que não tinha nada nem ninguém, estava escuro, não pegava sinal de celular. E aí agora minha filha começou a chorar, meu marido começou a tentar trocar o pneu, a chave para tirar o pneu não encaixava, não conseguia suspender o carro com o macaco que a gente tinha. E aí eu falei, filho, vamos orar. Eu chamo meu marido de filho, né? Eu falei, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque estamos indo fazer a obra dele, ele é o dono da obra, né? A minha preocupação era chegar lá, porque estavam esperando a gente. Eu falei, Senhor, estamos aqui, nós falamos, estamos aqui no meio do nada. Eu, meu marido e minha filha, a gente começou a orar. Estamos no meio do nada. Envia, não sei como o Senhor vai agir. Ou, Senhor, envia o sinal do celular. Ou envia alguém para nos socorrer. Ou uma carona para levar a gente lá. Até uma carona para levar a gente lá. Deixa o carro aí. Quando chegar, a gente conserta. Eu aceito. Age da forma que o Senhor quiser. Para que nós possamos chegar lá. Irmãos, irmãos e amigos que estão me ouvindo, poucos instantes, minha filha disse, mãe, vem um carro ali. E aí eu falei, glória, e ela mesma, ela tem 7 anos, ela disse, mãe, Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu, mãe, Deus é fiel. Começou a chorar, mãe, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu falei, filha, Deus é fiel. Quando a gente clama a Ele com fé, a gente não merece, mas Deus, Ele é fiel. E aí aquele homem chegou, quando o meu esposo chegou perto do homem, ele disse, rapaz, eu não ia parar não, porque aqui é um lugar perigoso, eu não ia parar não. Já fui quase assaltada aqui neste lugar. Então, aí ele disse assim, mas eu vou parar para ajudar vocês. Eu falei, sabe por quê, moço, que você tá parando? Porque foi Deus que lhe mandou. A gente tava aqui, a gente acabou de orar, de fechar a boca, e Deus lhe mandou, então por isso que o Senhor vai parar. Ele disse, rapaz. Eu disse, foi Deus que lhe enviou. E ele disse, eu sou mecânico. Irmãos, o que me chamou a atenção é que ele disse que era mecânico. Deus poderia enviar qualquer pessoa que soubesse trocar um pneu, sabe? Qualquer pessoa que todo mundo sabe trocar um pneu, né? Que tem carro há muito tempo, que viaja muito, sabe trocar um pneu. Mas não, ele enviou um mecânico. Alguém que entendia do assunto, porque se precisasse de alguma coisa, ele já tinha as ferramentas certas, tinha tudo certinho ali. O nosso macaco quebrou do nada, não estava debaixo do carro, quebrou do nada, e ele pegou o dele, as ferramentas dele, e consertou o nosso carro. E foi embora, e a gente orou por ele, né? A gente abençoou ele,
Que Deus desse uma boa viagem para ele. Então, a providência de Deus é linda. A fidelidade do Senhor é linda. E aí a minha filha falou assim, mãe, quando a gente faz a obra do Senhor, a minha filha disse isso pra mim, mãe, quando a gente faz a obra do Senhor, Deus manda socorro, né? Eu disse, filha, Deus entra com providência. Deus manda socorro quando a gente se dedica, se dispõe a fazer a obra do Senhor. Igual Daniel. Daniel se dispõe a fazer, obedecer a Deus ali na Babilônia. Ele poderia muito bem se desesperar, ele poderia muito bem dizer, Deus me jogou aqui, eu estou aqui mesmo eu estou sendo escravo, mesmo que não esteja acorrentado, mas eu sou escravo, né? Tenho que estar aqui nesse lugar pagão, Deus não está nem aí para mim, eu não estou nem aí para ele também, mas não, Daniel se submeteu a Deus, se submeteu ao rei naquilo que ele podia, mas na parte da idolatria, não. Ele se submeteu a Deus. Ele falou para o rei, rei, eu sou fiel ao meu Deus. E o rei permitiu. Mas se levantaram príncipes que não gostavam de Daniel, que tinham ciúme, que tinham inveja. Porque é assim, irmãos, mesmo que Deus esteja conosco, Deus permite que coisas ruins aconteçam para mostrar que Ele é fiel. Para mostrar o seu poder, para mostrar a sua fidelidade conosco. Aleluia. É assim que Deus trabalha, né? Porque quando Deus chama alguém para uma grande obra, como ele chamou Daniel, chamou Neemias, estávamos ali falando sobre Neemias, vai se levantar Sambalate, vai se levantar os príncipes da Pérsia, vai se levantar quem quer que for para querer te atrapalhar. Mas Deus é contigo, Deus é com você. Pode se levantar o que for para te atrapalhar, para te desanimar, mas Deus é contigo. Aleluia. E Deus revelou a Daniel coisas maravilhosíssimas que aconteceriam nos finais dos tempos, que ainda não aconteceu. Algumas coisas em referência aos reis que ia suceder, né? Ali a Pérsia aconteceu. Mas coisas que eram para os finais do tempos ainda vai acontecer, que é depois da volta de Cristo, né? Então, nesta manhã, é isso que o Senhor traz para o teu coração. Você é escolhido dele, você é chamado dele para uma grande obra, para uma grande missão aqui nesta terra. Você não está aqui à toa. E o Senhor está contigo, Ele vai te dar livramento. Por mais que você passe por situação difícil, mas Ele vai mostrar que Ele é Deus que cuida daqueles que são seus, daqueles que obedecem a Ele, daqueles que submetem a Ele. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana. Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família, te dê força, te dê graça, te dê saúde, em nome de Jesus. Inscreva no nosso canal, aperte no sininho, escreva nos comentários, compartilhe, para que mais alguém se alimente da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.